Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a sua amiga Nutri, Gisele Bastos. E hoje eu vim contar para vocês aqui um pouco do meu relato de parto. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, tá certo? E nos dar uma forcinha aqui no nosso canal, tá bom? Então vamos lá. Sim, vamos começar dizendo que Nick veio antes do tempo. Nick nasceu de 36 semanas, exatamente aí no 8º mês de gravidez. Antes dele nascer, eu estava programando, né, reunir todas as últimas semanas da gravidez e finalizar o diário de gravidez, mas não deu tempo, né? Quem viu aí no vídeo passado sabe que eu contei um pouco sobre a infecção urinária que eu estava sentindo e que estava sentindo cólicas de treinamento. Mas na verdade essas cólicas não eram de treinamento, já era realmente o sinal que Nick estava vindo antes do tempo e eu acabei não percebendo. No decorrer da história vocês vão perceber, vão entender o que eu quero dizer. Vamos lá. Durante as 35 semanas em diante, na verdade desde quando começou a construção do quarto do Nick, eu já sentia algumas dores, algumas cólicas. Porém, de tantas pessoas dizerem assim, não, Gisele, é normal a mulher sentir cólicas e tal. E pelo visto, né, eu sou muito resistente à dor. Então, eu fiquei esperando realmente sentir uma dor mais forte. Essa dor meio que não aconteceu. Não fiquei preocupada com as cólicas que eu estava sentindo. E aí tem a questão também da infecção urinária, né? Durante a gravidez eu tive uma infecção urinária recorrente, mas só que os médicos achavam que essa infecção era muito simples. Em nenhum momento eles achavam que era para se preocupar e tudo mais. E em todos os momentos eu fiz o tratamento. Tanto que no último vídeo eu disse que eu estava boa, porque realmente em nenhum momento desse problema da infecção urinária eu senti dor, né? Dor na urina, nem nada. Não, foi uma infecção urinária silenciosa. E aí, depois daquele vídeo, eu tinha os últimos exames, né, que o médico passou. E eu fiz todos os exames, porém, Nick veio antes que o resultado viesse. E hoje, sabendo, né, já sei que o exame deu que realmente ainda estava com infecção urinária. E esse foi um dos motivos que Nick veio, uma teoria, né, dos médicos aí, que o Nick veio antes do tempo por conta dessa infecção urinária. Então vamos lá a história. Tudo começou na sexta-feira, eu não lembro qual foi... Tudo começou foi na sexta-feira. Durante a live, eu comecei a sentir cólicas, as famosas cólicas de treinamento. E aí a gente tem uma equipe, né, que ficava aqui com a gente. E eu cheguei até a comentar para uma colega minha que eu tava sentindo essas dores e tudo mais. Porém, durante o dia, foi o que aconteceu. Eu fui no banheiro e eu reparei que a minha calcinha tava molhada, mas muito pouco. Parecia como se eu tivesse feito xixi. Eu até pensei, nossa, eu fiz xixi nas calças, mas eu nem senti. Mas só que foi uma quantidade tão pouquinha que eu relevei, né? Porque nem chegou a atravessar a calcinha. Realmente só foi um leve molhado mesmo na calcinha. Quando foi à noite, eu senti essas cólicas de treinamento. E quando eu fui no banheiro, de novo, eu vi que a minha calcinha estava molhada. E mais cólicas, né? Sentindo cólicas, mas nada passava do que uma cólica habitual. Vamos supor, uma cólica de menstruação. Eram as cólicas que eu sentia, nada muito exagerado. E aí a minha colega pegou e falou, Gisele, seria interessante você ir no médico. Eu falei assim, não, daqui a pouco eu vou receber os meus exames e eu vou no médico e vou relatar tudo que eu tô sentindo. Ok, tudo passou, veio o sábado, cólicas, veio o domingo, tome cólicas. Quando foi no culto, sabe aquelas irmãs mais experientes, que bate o olho em você, ela já dá logo o diagnóstico?
Algumas irmãs, não foram só uma, olhou pra minha barriga e falou assim, nossa, tá muito perto, né? Aí eu, não, irmã, tá perto não, é só no outro mês. E a previsão, né, pra nascer 39 e 40 semanas, ele pode chegar aí até o dia 20 de outubro. Então era pro Nick estar nascendo agora no mês de outubro, e não no mês de setembro, né? E aí elas falam assim, tem certeza? Porque eu tô achando que tá muito perto. Fiquei com aquela pulga de trás da orelha, vim pra casa e comecei a fazer um checklist das coisas que precisavam pra maternidade. Fiz uma lista, mostrei pro Joel, amor, caso, né? Sei lá, aconteça alguma coisa, tá aqui a lista e você é só dar uma olhadinha que vai estar tudo aqui. E eu ajeitei a bolsa do neném, a minha bolsa. Na verdade, a do neném eu já tinha ajeitado, mas a minha eu não tinha ajeitado. Ajeitei pequenas coisinhas, né? Quando foi na segunda-feira, eu sempre sentia todas as noites como se o Nick estivesse dando uma cabeçada na minha pelve. Então eu já amanhecia com aquela dor na pelve. Parecia que ele estava dando uma cabeçada. Eu acordei na segunda-feira muito cedo e eu decidi fazer um texto da minha saída da maternidade, né? Para quem não sabe, eu trabalho e aí eu precisava avisar, né, os meus pacientes e tudo mais. Inclusive, na terça-feira eu tinha o meu último atendimento agendado. E aí eu comecei a escrever um texto, estava muito inspirada e sentindo leves cólicas. Aí o João acordou, me viu sentada na cama e perguntou o que eu tinha. Eu disse, não tenho nada. E ele ficou olhando pro meu rosto e eu olhando pro dele, só dei uma risadinha. E aí veio uma cólica muito forte. Aí eu me assustei e falei pra ele, essa dor eu nunca senti. Aí ele falou assim, Gisele, é bom você ver com o médico, saber o que tá acontecendo, certo? Aí eu, tá bom, mas depois que eu terminar aqui, eu vou mandar mensagem pra ele e vou falar tudo o que tá acontecendo, né? Pra quem não sabe, existiam 2 profissionais que me acompanhavam. Era o médico e a enfermeira obstetra. E aí eu disse, não, vou perturbar o médico com isso, não, vou falar com a enfermeira. E aí eu falei com a enfermeira tudo que eu tava sentindo, relatei. Ela falou assim, Gisele, você reparou se saiu o tampão? Aí eu disse, não saiu o tampão não. Aí ela, pois você vem aqui, que eu vou lhe examinar, vou ver como é que tá, se tá tudo bem com você. E aí a gente vê. Quando eu terminei de falar com ela, eu entrei no banho e eu fui me lavar. Quando eu passei a mão, veio como se fosse a clara do ovo. Mas só que não era uma quantidade muito grande, era mais ou menos assim, tipo assim, um pedacinho pequeno, muito fino. E eu pensei, nossa, será que isso é o tampão tão insignificante, né? Aí eu decidi bati a foto e quando eu cheguei lá para ser examinada, eu mostrei, né? Quando eu cheguei para ser examinada, falei para a enfermeira tudo, né? Relatei, ela falou assim, pronto, pois vamos lhe examinar. E aí no exame de toque, eu já estava com 2 centímetros em casa, pleníssima. Eu praticamente não estava sentindo essas dores. Realmente, acho que se deixasse, eu ia ter o Nick em casa, eu não ia nem saber que ele estava nascendo, porque eu realmente não sentia dor. A dor que eu sentia era muito leve. E aí ela falou assim, olha, Gisele, é muito cedo ainda pro neném nascer. Isso na segunda-feira, então eu tava com 35 semanas e 5 dias. Não. E 4 dias, na verdade, né? 35 semanas e 4 dias. Aí ela falou assim, olha, ainda é muito cedo pro neném nascer, o pulmão dele ainda não tá totalmente desenvolvido, você vai precisar tomar as injeções pro amadurecimento do pulmão. Eu te aconselho a ir direto pra maternidade, principalmente se as dores aumentarem. Quando eu saí do atendimento, poucos passos que eu dei, entrei no carro, começou as dores. As dores começaram a aumentar e tinha uma certa frequência de 10, 15 minutos. 10, 15 minutos. Aí eu disse, não, amor, nós vamos para o hospital, vamos ver o que é que vai acontecer, né? E aí, aquela correria, né? Porque para o hospital você já tem que deixar tudo pronto. E a minha mente não estava assimilando que já estava muito próximo do Nick nascer.
Eu fui para a maternidade, chegando lá, realmente eu estava com os 2 centímetros de dilatação e eu fiquei em observação, não fiquei internada, fiquei em observação. E o meu marido já não pôde entrar comigo, porque lá no hospital não podia, né? Então fiquei numa ala só de mulheres e fiquei em observação. O que foi que eles fizeram lá no hospital? Eles começaram a me medicar para interferir, não, como é que diz? Retardar o parto. E assim eles fizeram, né? Tomei a injeção, a primeira injeção do amadurecimento do pulmão. E eles me deram um medicamento para retardar o parto. Com esse medicamento, ficou bem espaçado as contrações. Ficou passando até assim, de meia hora, uma para outra, mas não foi totalmente embora as contrações. E aí eu falei pro médico, olha, eu ainda tenho contração, realmente, porque eles me liberaram às 3 horas da tarde, eu fui pela manhã, às 3 horas da tarde eu já estava liberada. Eu posso ir para casa? Ele, não, você vai continuar tomando esse remédio, que era um medicamento para parar, retardar o parto. Você vai continuar tomando esse remédio, pode ir para casa, caso você sinta alguma coisa, roupa, venha romper a bolsa, você volta aqui para o hospital. Tá certo. Eu realmente não estava preparada para ficar lá no hospital. Eu queria ir embora realmente o mais rápido possível. E eu fiquei muito feliz quando ele disse que eu podia ir para casa, né? E assim eu fiz, vim para casa. E o Joel falando, Gisele, não era para eles terem feito isso, era para eles já deixar o neném nascer. Mas na minha cabeça eu estava tão confiante no que os médicos estavam fazendo que eu achava que realmente estava completamente correto que eles esse procedimento que eles estavam seguindo. Na minha cabeça ia dar certo. Eu achava que eu ia chegar em casa, ia botar as pernas para cima, ia ficar em descanso. Junto com o medicamento, o neném não ia nascer em setembro. Quando foi pela madrugada, aí sim, as contrações vieram forte, mais suportável e ficou em ficou em 6 e 6 minutos. A gente decidiu sair só em 6 e 6 minutos. Não, amor, já que a gente entrou numa concordância, né? Não, vamos deixar o neném nascer. Não vou querer que eles retardem o parto. Então eu falei, amor, então a gente vai só quando realmente tiver em 5 e 5 minutos. Então a gente decidiu ir em 6 e 6 minutos, porque o tempo daqui para a maternidade a gente achava que realmente ia ficar mais frequente. E assim aconteceu. Já quase clareando, 4 e pouco da manhã, quase 5 da manhã, a gente foi para o hospital, não tinha ninguém. Eu fiquei já na cadeira de roda, porque era difícil caminhar com as contrações. E fiquei lá aguardando o meu atendimento, né? Quando eu fui atendida, o médico fez o exame de toque, né? Disse que eu estava com 3 centímetros. Não, ainda estava com 2 centímetros. Aí eles falaram assim, olha, você vai ficar aqui, a gente vai lhe medicar e tudo mais, a mesma história. Só que você vai ficar aqui em observação, vai trocar de roupa e tudo mais. E assim eu fiz. Troquei de roupa, eu já fiquei como se eu ficasse internada. E eles começaram de novo o procedimento de retardar o parto. E aí na segunda e na terça eu fiz uma bateria de exames. E lá nos exames constava que estava tudo bem, principalmente com o bebê estava tudo bem. E alguns detalhes foi que me deixou assim um pouco de orelha em pé. Eu fiz o exame cardiotoco, e durante o exame cardiotoco, para quem já teve neném sabe como é que é. Eu ouvi a batida do coração e depois uma zoada, né? E aí eu perguntei à enfermeira que zoada era aquela, né? Eu fiquei até com medo de ser algum problema cardíaco do neném. Ela falou, não, aqui é o cordão umbilical, provavelmente pode estar em alguma parte assim dele, né, ou próximo ao aparelho, que tá dando esse chiado. Aí tá certo. Nesse período que eu fiquei lá na terça-feira até o meio-dia, uma enfermeira chegou pra mim e falou assim, você não acha que seria interessante uma segunda opinião? Só que eu tava
eu tomei tanto do medicamento, mas tanto, eu não faço a mínima ideia de quantos medicamentos eu tomei. Eu sei que na terça-feira foram 8 comprimidos para retardar o parto. E na segunda-feira, 4, sendo que eu estava toda furada. As minhas nádegas ficaram roxas de tanta injeção que eu tomei na minha mão. Gente, eu tomei muito remédio. E eu não tava com raciocínio muito legal, sabe? Aí eu sei que depois eu perguntei para outra enfermeira. Não, perdão. Eu perguntei para essa mesma enfermeira por que ela tinha dito aquilo. Ela, não, porque o neném vai nascer antes do tempo, né? Percebi que ela não estava querendo se comprometer muito. Ok. Quando foi mais tarde, eu fui fazer a ultrassom. E a moça, a enfermeira que me levou, porque eu estava o tempo inteiro andando de cadeira de rodas e tudo mais, a enfermeira pegou e falou assim, tu não acha que seria bom você ir em outro hospital e ver, né, uma opinião diferente sobre, ou um suporte, né, para bebê prematuro? Aí eu peguei aquilo e fiquei, né, eu disse, não, preciso ver realmente uma segunda opinião. Fiz o exame, estava tudo ok, a placenta estava grau 2, ou seja, realmente ainda estava prematuro. Havia líquido amniótico, uma quantidade boa, não estava tendo, né, sofrimento fetal e tudo mais. Eu disse, perguntei até a médica, doutora, a senhora acha que ele só nasce no outro mês? Aí ela, pela ultrassom aqui tá tudo bem com ele, não tem motivos para ele vir antes não. Ok. E aí no restante do dia fui recebendo, né, mais medicamentos, exames de sangue e exames de urina. E aí quando chegou próximo ao meio-dia, a médica veio me avaliar e ela falou o seguinte, olha, você tá com infecção urinária, essa infecção bateu no seu sangue, mas a gente vai fazer o seguinte, nós estamos tentando tratar tudo isso, inclusive retardar o parto, e perguntou como era que estavam as minhas contrações. As contrações estavam espaçadas até em 1 hora, de contração para contração. Aí ela pegou e falou assim, gente, olha, então, de novo, você vai tomar o medicamento em casa, quando for às 5 da tarde, você volta aqui para tomar a última injeção de amadurecimento do pulmão do bebê. Caso você sinta alguma coisa, você retorne aqui antes desse horário. Eu dei graças a Deus, só voltei por lá de alegria, porque eu não estava afim de ficar lá. E aí eu avisei o Joel, amor, vou pra casa e tudo mais, e eu fiquei super feliz por um motivo. Porque eu queria a segunda opinião. E aí eu vim pra casa, eu tinha uma consulta a 1 hora da tarde com o meu médico mesmo, que me acompanhou durante toda a gravidez. Mandei a mensagem para ele, contei tudo que estava acontecendo, perguntei para ele se eu poderia ser a primeira. Ele pode vir que eu vou lhe atender. E assim eu fiz. Só almocei e fui para lá. Quando eu cheguei lá, contei tudo o que estava acontecendo. Eu já percebi a mudança do semblante dele. E aí, quando ele fez o exame de toque, eu já estava com 4 centímetros. E aí ele fez uma carta, né, proibindo dos procedimentos que eles estavam fazendo, de tentar retardar o parto. E também passou um medicamento que era para mim tomar, uma dose única, para combater a infecção urinária. E ele falou assim, olha, Gisele, direto para o hospital, tá? Direto para a maternidade. Esse bebê praticamente já está nascendo. Gente, eu não estava sentindo dor. Eu praticamente não sentia dor. E assim eu fiz. Só vim em casa, troquei de roupa, tomei um banho e fui para a maternidade. Chegando lá, que eu mostrei o papel, né, do meu médico para o outro médico, o médico da emergência. Ele leu, fez o exame de toque, realmente estava com 4 centímetros. E aí realmente começou todo o procedimento do nascimento do Nick. Dali por diante, eles só me manteram com o soro, me deram alguns outros medicamentos, né? Eu não lembro qual eram os medicamentos que eles estavam me dando. E lá eu fiquei durante várias horas, né?
E as contrações vinham, mas eu conseguia caminhar, conversar. Como o João não podia entrar, só podia entrar realmente na hora que o neném fosse nascer, né? Nessa parte do pré-parto, ele não podia entrar. Eu ficava, de vez em quando, eu fugia da sala lá e tentava ver ele pela grade, né? Aí eu só passava e fazia assim, tá tudo bem, né? Ainda conseguia algumas vezes ir lá pela grade, falar com ele, dizer que tava tudo bem e tudo mais. E as outras mulheres olhando pra mim e falando assim, nossa, tu realmente tá em trabalho de parto? Aí eu tô. Minha mãe ligava, dizendo, minha filha, como é que você tá? Super nervosa, preocupada, todo mundo preocupado. E eu, gente, fica tranquilo, tá tudo bem, tá tudo certo. Em vez de eu ficar nervosa, eu tranquilizava os familiares. E aí, quando a dor vinha, eu só passava assim a mão no meu quadril. Falava assim, Senhor Jesus, me ajuda, Senhor. E assim foi. Quando foi mais ou menos, eu acredito que era por volta de 8 a 9 horas da noite. Eu não tenho certeza do horário, mas eu sei que já estava assim, um pouco, o horário já estava avançado, né? A médica veio me ver. Em nenhum momento, só relatando isso, a bolsa estourou, não vi líquido nenhum saindo. E comecei a conversar lá com as enfermeiras, nem parecia realmente que eu tava tendo bebê. Aí quando a médica veio, fez o exame de toque, eu já estava indo pro oitavo centímetro. Aí ela pegou e falou assim, não, pode descer aí com ela que ela já vai ter neném. Gente, se fosse possível eu ia andando. Mas só que a médica é óbvio que ela não deixou, né? Eu fui de cadeira de rodas, aí sim o João pôde entrar e ficou comigo lá na sala de parto. Quando eu cheguei na sala de parto, ali foi realmente o nosso momento ali de casal, né? Porque foi um companheirismo muito grande da parte do Joel. Ele botou várias músicas, jazz, botou várias e várias músicas, mas ele acha que ele vai botar agora o fundo musical, que vocês vão saber lá no final a importância dessa música. E aí durante todo o trabalho de parto, né, ele ficou fazendo massagem, porque eu sentia muita dor aqui atrás, muita, né, e eu tinha que fazer algumas coisas para acelerar o processo do parto, né. Tinha tipo uma grade assim, de madeira, onde eu tinha que segurar quando a contração viesse e me acocar. Gente, pelo amor de Deus. Aí sim a gente sabe o que é dor, meu. Pense numa dor. Então, quando eu me acocava, eu pedi pra ele passar a mão aqui atrás, porque realmente doía bastante, né? E o outro exercício era ficar na bola, girando assim na bola, ou pra frente e pra trás. Mas a bola eu não consegui, não. A bola eu só fiz umas 2 vezes, porque realmente, que coisa horrível. Dói demais. E aí eu fiquei um bom tempo na grade, andando pra lá e pra cá. Aí teve um momento que eu realmente estava sentindo bastante dor, bastante. Eu abracei o Jean e falei assim, ai amor, tá doendo muito. Quando não era, eu tava na grade desse jeito assim, ó, tremendo. Eu lembro que eu olhei pros meus pés estavam preto, não sei por qual motivo. Sei que ali foi muita dor e uma colega minha, enfermeira também, a Débora, foi lá ver se estava tudo bem e tudo mais, graças a Deus estava tudo bem. Nesse momento que eu relatei aqui pra vocês, só ficou eu e o Joel. Só no primeiro momento, né, que veio o médico, a enfermeira, mostrar toda a sala, as funcionalidades, o que eu tinha que fazer e o que eu não tinha que fazer. E eles saíram. E ali eu deixei meia luz e fiquei ouvindo o som e nesse processo, né? Até que realmente eu fiquei muito, muito cansada. Eu já estava muito cansada, porque imagino você sentir contrações. Segunda, terça, certo? O Nick nasceu na madrugada de quarta-feira. Então imagina só como é que eu não estava. Eu só almocei de lá pra cá. Eles só deixaram eu tomar líquido. Acredito que caso fosse necessário, eu acho que eles iriam fazer
uma cesárea, né? Então eu fiquei sem me alimentar, então eu tava muito fraca, muito cansada. E aí eu fiquei deitada com outra bola na perna, né? E sentindo muitas contrações. Nessa hora realmente eu já tava bem cansada mesmo. E assim foi. E de vez em quando a médica vinha e olhava o coração do neném e tudo mais. Enfim, vamos lá ao momento, né, de expulsão, o momento que eu fui realmente, né, ter o Nick. Eles me colocaram na maca, na verdade eu já estava deitada na maca, mas só que eles me colocaram um negócio que parece um assento, parece um U assim, parece um assento, né? E aí eles conseguiam, fiquei sentada em cima da maca, a maca ela saía a parte de baixo, né? Então toda a parte assim, ó, toda essa parte aqui de baixo da maca, eles tiraram e colocaram outra coisa aqui fundinha, que era para receber o neném, né? E eu fiquei sentada aqui em cima. E aí botaram ferro também para me apoiar, fazer força e tudo mais. Eu sei que eu fiquei, enfim, chegou aos 10 centímetros. Mas só que eu estava esgotada. Eu estava completamente esgotada, tendo muito calafrio. Então, quando passava a parte do frio, vinha um calor excessivo. Então, eu ficava ligando e desligando o ar-condicionado, pedindo para o João fazer isso. Isso tudo acontecendo já com os enfermeiros, o médico na sala, já com a luz lá focada, né, para o parto normal. E eu tentava fazer força, mas eu não sei se foi por conta do medicamento, não faço a mínima ideia. Mas eu não conseguia contrair o meu abdômen, não conseguia fazer força corretamente. Eu estava realmente totalmente descoordenada em relação à força. Eu lembro que teve uma hora que eu olhei assim para a porta e eu lembrei de uma coisa que eu estudei em questão do parto. E eu olhei para a porta e falei assim, eu acho que eu vou pedir o cesárea, porque eu não tô aguentando mais. Eu já estava há muitas horas em trabalho de parto e muito fraca. E aí eu lembrei, logo após que eu pensei isso, eu lembrei do estudo que eu tinha tido, que quando a mulher pensa em desistir, é porque já está muito perto. E realmente estava muito perto. Então, dali em diante, eu tentava fazer força, mas eu sei que eu estava totalmente descoordenada. Tanto que uma enfermeira falava, ó, Gisele, você tá fazendo a força errada, a força é embaixo. Eu tava botando muita força em cima. E aí, o tempo todo ela dizendo, já vai nascer, já tá pertinho, eu já tô vendo, não sei o quê. E eu fazendo força por cima de força e nada do neném sair. E elas falaram o seguinte, olha, Gisele, você vai sentir queimar, porque o parto natural hoje em dia não faz mais o corte, vai ser um corte natural, feito pela cabeça do bebê. E aí eu comecei a botar força e nada do neném nascer. E aí eu falei pro Joel, amor, vê se o neném tá saindo, porque eu não aguento mais, eu tô muito cansada. E aí ele falou, não, Gisele, não tô vendo nada, né? E aí as enfermeiras o tempo inteiro olhando lá se o coração do neném tava ok e tudo mais, e eu tentando fazer força. Eu lembro que eu fixei meu olhar num quadro que tinha, que era uma mãe segurando um bebê, e eu comecei, em vez de querer gritar, que o máximo que eu tentei, não gritar, eu não queria berrar, né? Apesar da dor ser, não sei nem explicar o nível de dor, porque realmente quando chegou nessa parte em que eu desci para ter o parto, aí a dor veio de verdade. Então eu olhei, fixei meus olhos no quadro e eu comecei a falar, eu consigo. E as enfermeiras dizendo, você consegue, você vai conseguir. E eu tentando fazer a força, eu me jogava assim de frente pro ferro e tentava fazer a força. E teve uma hora que eu meio que desfaleci assim, porque eu tava tão cansada, e os tremores, e não sentia o neném descer.
E aí nesse momento, foi um momento assim muito importante. Eu olhei pro Jó e falei assim, amor, ora por mim, porque eu não aguento, não tenho mais força. E nesse momento ele foi procurar essa música que tá tocando aí, que é Oceans, né? E sim, Nick nasceu ao som de Oceans. E foi um momento que eu não tenho nem palavras para dizer. Quando ele saiu, ele caiu assim, né, nesse negocinho que tava embaixo. E que eu olhei, já todo cabeludinho, né? Nick não tava com a respiração adequada, e ele tava muito pálido, né? Eu sei que a outra médica, né, que teve a que fez o parto e a que levou o neném, já a médica que fez o parto quis limpar o neném, né, e a outra médica já reclamou, não, me dá logo ele e tal, pegou ele e levou rapidamente para fazer os procedimentos lá dentro, né. Então eu não peguei o neném no braço, eu não coloquei ele no meu peito, eu só vim ver o Nick mesmo no outro dia, depois do meio-dia. Vou explicar por quê. E aí a médica levou o neném e eu fiquei lá fazendo todo o procedimento de expulsão da placenta, né? E depois a limpeza e a costura, né, das minhas partes. E aí já ficou comigo. Quando a gente começou a ouvir o choro do neném, aí eu falei, não vai lá, eu tô bem, porque eu realmente tava pálida, com a boca roxa e me tremendo inteira. Até agora eu não sei que tremedeira era essa que eu senti, porque eu realmente tava tremendo inteira. E muito, muito fraca. Aí assim que eu tive o neném, praticamente, eles pediram pra mim sair desse negócio que parece um vaso sanitário. E eu falei assim, eu não consigo, a minha perna não sai, eu não tenho força para sair daqui. E aí eles me tiraram, me deitaram, né? Fizeram todo o procedimento que eu acabei de falar. E aí, imediatamente, a enfermeira já veio e falou assim, vamos tomar um banho. Aí eu falei assim, eu não tenho força para tomar banho. Eu tô muito cansada, eu não aguento. Ela, pois daqui a pouquinho eu venho para você tomar um banho. E veio depois e continuou insistindo. Eu disse, não aguento tomar banho. Se você quiser, eu posso tomar banho da cintura para baixo. E aí eles me colocaram na cadeira de roda, tinha um banheiro dentro do quarto, né? Fui, eles me deram um banho da cintura para baixo, pedi para que fosse com água morna, assim eles fizeram. E me levaram pro quarto, né? Para me descansar. E aí teve a troca, né? O João saiu. Ficou a Eveline lá comigo e eu só dormi e acordei para comer o tempo inteiro, me tremendo e me sentindo muito, muito fraca, né? Quando eu fui tentar levantar da cama para ir no banheiro, quase que eu desmaio. E aí eu vi que eu realmente não estava muito legal. E eles insistindo para que eu tentasse me recuperar logo para me dar de mamar o bebê, para me ver o bebê. E eu falei assim, eu não tenho força, eu não aguento, eu não tô aguentando. O tempo inteiro eu só abri o olho, fechava o olho, tentava, quase que desmaiando mesmo, uma fraqueza extrema. Porque eu passei muitas e muitas horas com fome, com muito medicamento, praticamente dopada, né? Então eu vi que eu realmente não tinha condições de segurar o neném no meu braço, né? Não tinha. E aí durante esse período o Nick ficou na incubadora para observação. Devido a ele ter ficado muito tempo no trabalho de parto, ele ficou preso assim. Então ele aspirou sangue, eu tive um parto seco. Eles deram a injeção do amadurecimento do pulmão, né, do neném, que ainda faltava mais uma injeção, e ele mesmo que tomou. Mas ele ficou bem, ele foi para a incubadora, ficou lá na parte lá do neonatal, apenas para observação, aguardando a minha recuperação. E eu realmente só consegui me recuperar
depois do meu dia, depois que eu almocei, enfim consegui me levantar, tomei um banho, voltei à realidade, porque realmente eu tava, não era eu. E o Joel veio, né? Eu fui transferida para outro quarto. O Joel veio, me colocou na cadeira de rodas, porque ele estava muito debilitada. E eu fui ver o Nick lá na incubadora. Eu não tenho nem palavras para descrever o que é olhar o seu filho assim pela primeira vez. E quando eu vi, eu sempre disse pro Joel que eu achava que o Nick ia ser a cara dele. E realmente o menino eu soube fazer certinho a cópia. Aí nesse momento que eu fui ver ele, eu tava tão fraquinha mesmo, que alguns passos que eu tive que dar em direção à incubadora, eu já fiquei fraca, né? E aí me trouxeram a cadeira, botaram eu pra sentar. E depois eu voltei pro meu quarto. Eu não lembro como foi que o Nick chegou no meu quarto. Eu acho que tava dormindo, não sei, porque eu não lembro. Pelo menos espero, lá está o neném do lado da minha cama, né? E foi todo aquele procedimento, né? De ver, de tocar, de pegar. Foi uma emoção realmente única. E essa foi a minha história de trabalho de parto. Foi punk, foi muito pesado, foi tenso, cansativo, mas foi lindo e inesquecível, e eu fiz questão de registrar todos os momentos, de falar tudo que aconteceu, porque essa memória eu não quero perder nunca. E é isso. Beijo, fica com Deus e até a próxima.